Olá, professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Quero falar com os alunos do 9º ano, turma 900 e 901. Tudo bem com vocês, pessoal? Saudade. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Vamos falar aí nesse vídeo do capítulo 6, Industrialização da Europa para o Mundo. No capítulo anterior, tá? Nós falamos aí de todo esse processo industrial. Mas nesse capítulo 6, a gente vai falar aí dessa expansão, né? Da industrialização que partindo da Europa e se espalhando aí para os outros países. Então vamos lá. Na página 5, vamos lá, galerinha, pegando material, vamos junto. Tá dizendo aí o contexto da industrialização. Então nessa página vem falando aí da história, né? O capitalismo é um sistema socioeconômico que consolidou como norteador da economia global após o fim da Guerra Fria, estando presente em quase todos os países do mundo, inclusive o Brasil, tá? Nós já falamos disso também no capítulo anterior. Tendo como principais características a obtenção de lucro, tá? A gente aprendeu que dentro do processo de capitalismo, tá? O objetivo é obter lucro, tá? Nunca esqueçam disso. No início da expansão do capitalismo que ocorreu na Europa no século XV, o comércio era a atividade mais lucrativa. Essa fase denominada capitalismo comercial, tá? A gente vai estudar aí nesse capítulo essas fases, né? Que são 3. Capitalismo comercial, a qual a gente já iniciou aqui falando sobre ela. Vamos falar do capitalismo industrial e capitalismo financeiro, tá? Que também nada disso que eu tô falando para vocês é desconhecido. Vocês já ouviram aí através do capítulo anterior. Então vamos lá. Ao longo do século XIX, a Inglaterra, a França, a Bélgica e posteriormente a Alemanha instalaram colônia principalmente na África e na Ásia para explorar matérias-primas e vender seus produtos industrializados. Assim, no contexto do mercantilismo e da Revolução Industrial, estabeleceram relações intercontinentais. A industrialização transformou profundamente a maneira de se produzir, impactando a sociedade e as economias. É nesse contexto, portanto, que se concentra a origem da globalização, processo que se aprofundou ao longo do tempo, unindo as nações a partir das trocas comerciais, financeiras, tá? Informações e de pessoas. Então, a globalização junto ao processo de industrialização, leva a essa expansão, como a gente está vendo aqui no material de vocês. Na página 6, existe aí 2 imagens, tá? Uma é o homem dominando o fogo, né? Que tem até como título o domínio do fogo. E na outra vem aí, ó, durante a Revolução Industrial, tá? É uma locomotiva, movida aí a carvão mineral, tá? A gente já vai falar. Então, mostrando essa relação, né? Que o homem ele foi criando técnica para chegar nessa atualidade, mas teve o início. Por isso que vem aí esse domínio do fogo. Vamos ver sobre isso aí? Uma das técnicas que mudaram radicalmente a atuação dos primeiros seres humanos sobre a superfície terrestre foi o domínio do fogo. Tal efeito alterou o modo como os seres humanos se alimentavam, se protegiam, pensavam e interagiam com a natureza, tá? Então, essa relação mostra justamente nessa primeira imagem, tá? Vocês estão vendo aí na imagem os 3 homens, né? A imagem do fogo, fazendo aí essa relação. Então, mostra que foi uma das primeiras técnicas que o ser humano, né, teve domínio, que foi o domínio do fogo. A utilização do fogo como meio de transformação acentuou-se com o progresso da cultura humana ao longo do tempo.
Ele foi fundamental, por exemplo, para a Revolução Industrial aí do século XVIII, na Europa. Vocês já estudaram e vou repetir, tá? A Revolução Industrial, ela surgiu na Europa, a partir do século XV, né? Ela foi predominante, passou a ser predominante a partir do 18, e o primeiro país a adotar esse processo foi a Inglaterra, com o uso da máquina a vapor abastecido aí pela queima do carvão mineral, fazendo justamente essa relação que eu acabei de falar com vocês, né? Com relação às duas imagens, tá? As revoluções industriais, responsáveis por inúmeras transformações que perduram até os dias atuais. Refere-se às inovações tecnológicas que promoveram mudanças profundas no modo de produção e, consequentemente, nas relações sociais. O aumento da produtividade e o acúmulo de capitais permitiram uma enorme expansão do capitalismo. Esse processo também foi marcado pela forte exploração de classe operária, que vivia em condições precárias, enquanto uma minoria detentora dos meios de produção industriais, no caso aí, né, beneficiava-se dos grandes lucros. Isso a gente vê até nos dias atuais, né, galerinha? Ok? Isso a gente está falando, não podemos esquecer que a gente está falando aí, ó, da primeira revolução industrial, ok? Na página 8, aí, já vem falando, né, todo esse processo da divisão dessas três etapas, tá? Então, tanto na página 8 quanto na página 9, vem as três revoluções de forma bem resumida. Lembrando que a gente acabou de falar da parte histórica, né? Como foi todo aquele processo para ver essas fases, chamada de Revolução Industrial. Então, vamos falar um pouquinho sobre a primeira, tá? Iniciada na Inglaterra, no final do século XVIII, a primeira Revolução Industrial estendeu-se até os meados do século XIX e representou um salto no desenvolvimento tecnológico. As invenções originárias nessa fase possibilitou a introdução do uso da máquina de modo de produção, promovendo a passagem da manufatura, do artesanato, como o uso de ferramenta para o sistema fabril. Com isso, processar as grandes mudanças no modo de produzir, tá? Que é a chamada mecanização, nas relações do trabalho, proprietários e operários, na oferta do mercado de mercadorias, aumentando-se a quantidade, no consumo e na sociedade. Esse período foi marcado por grandes inovações tecnológicas que influenciaram diretamente as atividades industriais e a evolução dos meios de transporte. No caso aí, a gente está falando, como na página anterior mostrou, da máquina a vapor, né? Utilizado aí o carvão mineral como fonte de energia e a invenção da locomotiva. Então, são exemplos que representam aí a primeira revolução industrial. A seguir, vamos falar aí, ó, também está na mesma página, segunda revolução industrial, tá? Aí já muda, já vem novos processos. Vamos ver quais foram essas mudanças. A segunda revolução industrial ocorreu entre a segunda metade do século XIX e o começo do século XX em outros países europeus. Expandiu-se para o Japão e os Estados Unidos. Caracterizou-se pela descoberta de novas fontes de energia. Que novas fontes de energia são essas, galera? Descoberta do petróleo, da própria energia elétrica, tá? Antes, na primeira revolução, não tinha isso. A partir da segunda, tá? Veio essas novas descobertas, ok? E também com a descoberta aí do petróleo, da energia elétrica, começa a surgir o quê? As possibilidades de novos ramos industriais, como a indústria petroquímica, a siderúrgica e a automobilística, tá? Então, são indústrias que foram surgindo a partir aí da segunda revolução industrial. Também nessa mesma página está falando da terceira revolução industrial, também chamada de fase atual, né? Então vamos lá. A terceira revolução industrial iniciou-se na segunda metade do século XX
estendendo-se até os dias atuais, caracterizada pelos grandes desenvolvimentos científico e tecnológico, como destaque do setor como a informática, das telecomunicações, na medicina e na química, fruto de investimentos realizados por governos e empresas privadas, principalmente nos países mais ricos, como Alemanha, França, Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos e Japão. Recentemente destaca-se também a China, tá? Tem dado aí, tem mostrado grande investimento, né, nessa fase aí atual. A ampliação do processo industrial e o avanço das pesquisas e do desenvolvimento tecnológico promoveram mudanças tanto na produção quanto nas relações entre cidades, estados, países e suas respectivas populações. É chamada de revolução técnico-científica e informacional, tá? Então, essa terceira revolução, né, que é essa fase atual em que vivemos, também é chamada de revolução técnico-científica informacional, ok? É justamente, né, essa fase de revoluções tecnológicas aí que a gente tá vivendo, né? Realmente é a nossa fase, a fase atual da nossa realidade, né? Lembrando sempre que toda essa revolução tecnológica, nem todos os povos conseguem ter acesso, conseguem ter essa infinidade de informações, mas sabemos que existe, né? E cada dia se cria, cada vez mais novas tecnologias surgem. Enfim, tá tudo muito rápido, passando-se esse processo de criar, né? Com esse mundo globalizado, realmente tá meio difícil até de acompanhar, devido à sua rapidez, né? Dessa dinâmica. Na página 11, vem falando aí da globalização e trabalho, tá? Todas as mudanças que caracterizam o processo de industrialização e as tecnologias desenvolveram e acarretaram transformações no mundo do trabalho, a expansão da economia global em razão do processo de globalização e a formação de uma sociedade informacional, mudanças nas relações trabalhistas, né? A gente está vendo aí o tempo todo. Isso possibilitou, por exemplo, o aumento dos lucros dos investidores, né? Que é chamada logística capitalista. A produção industrial descentralizou-se, espalhando-se por diversos países do globo. E a terceirização aumentou. A gente ouve muito falar nesse processo de terceirização, né? Cada vez mais nas últimas décadas isso vem aumentando, tá? Europa, cenário industrial atual. Vamos lá, página 15, né? A Revolução Industrial representou um marco na história da humanidade. Além das inovações tecnológicas, modificou o modo de produção e atraiu grandes contingentes populacionais do campo para a cidade. Isso cada dia aumenta, né? O surgimento das indústrias cada vez mais. Quanto mais esse processo aumenta, mais a chance dessas pessoas que moram em zonas rurais haver essa locomoção, né? Esse deslocamento populacional das zonas rurais para os centros urbanos, tá? Então aí mostra na página 15 esse deslocamento, né? As pessoas indo de um lado para o outro, mas vários motivos também levam a isso, né? Como consequência, a Europa, berço desse processo, apresenta hoje uma das taxas de urbanização elevada. Em média, mais de 70% dos europeus vivem em cidade, desde a primeira Revolução Industrial. A atração econômica gerou marcante migração das zonas rurais e concentração populacional nas cidades europeias, justamente como eu acabei de dizer para vocês, né? As atrações que tem na cidade acaba fazendo com que essas pessoas façam esse deslocamento.
Aqui embaixo também, na mesma página 15, fala o seguinte, ó. As indústrias não se concentram, no entanto, em um único centro urbano. As cidades europeias concentram em moderno sistema de transporte, sejam eles aéreo, terrestre ou aquático, fluviais, marítimos. Essa conexão pelas redes de transportes possibilitou a descentralização industrial e o surgimento de novos centros de desenvolvimento de tecnologia. Assim, as indústrias tradicionais, né, da primeira revolução e da segunda revolução industrial, têm dado lugar a ramos industriais modernos no continente europeu, como as indústrias de eletrônicas, aeronavais, biotecnologia, telecomunicação e etc. Entre os 10 países do mundo que mais usam robôs na fabricação industriais, 5 são europeus. Ao lado desse texto que eu acabei de falar para vocês, tem uma tabela para vocês dar uma olhada aí nessa tabela que mostra assim, ó, países com maior atuação de robôs na industrialização. Aí no caso está falando de 2016, robôs instalados para cada 10 mil funcionários, tá? Então vem aí, ó, Coreia do Sul, Singapura, Alemanha, Japão, Dinamarca, Estados Unidos, Itália, Espanha, Canadá e França. São os 10, tá, países que cria e utiliza realmente o robô, tá? E 5 desses países que estão aí nessa tabela aí para vocês são europeus, tá? Utilizando robôs. Ok, galera? Então, espero ter ajudado mais uma vez, tá? Conto sempre com a presença de vocês aí, fazendo os exercícios. Não deixe de fazer, faz tudo direitinho, tá? Estou morrendo de saudade, mas vamos orar para passar rápido, né? Para estarmos juntos o mais breve possível. Dá uma olhada no roteiro, tem coisa aí nova para vocês, que é a atividade online. Não deixe de fazer. Beijo, até o próximo vídeo.